Bom dia a todos e a paz esteja convosco, a paz do Senhor para você de perto, para você de longe. Pastor missionário Erivan Silva, trazendo uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Trago também uma saudação especial do nosso pastor presidente José Lourenço da Silva, tem como também do nosso vice João Batista, suas digníssimas esposas, a nossa primeira dama Maria das Neves e também a nossa irmã Maria de Lourdes, missionária, esposa do nosso vice-presidente. Fazer uma leitura com vocês aqui, vamos tentar tratar de um tema bem interessante, pois também ele é bem atual, pois esta heresia ariana que tenta negar a divindade de Cristo ainda é bem presente nos nossos dias, através da religião. Temos alguma religião que ainda professa essa fé, esse tipo de fé. Porém, vamos ficar com uma meditação em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 17. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Observe esse verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Agora vamos ver o verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Vamos trazer aqui como tema Cristo, o primogênito de toda a criação. Esse será o nosso tema, Cristo, o primogênito de toda a criação. Mas nós vamos procurar saber em que sentido, porque você há de convir comigo que quando a gente fala que Cristo é o primogênito de toda a criatura ou criação, essa palavra criação, ela denota ou expressa um certo sentimento, pensamento em nossos corações, que dá uma ideia de que Cristo também foi criado, não é? Então, se Cristo foi criado, ele não é criador, mas a Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas no verso 17, e a palavra de Deus não pode se contradizer. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, foi feito por ele. Então, no mesmo texto, a Bíblia vai expressar que ele é criador. Ele é criador no mistério da triunidade. Ele é criador. Então, nós vamos ver um primeiro tópico aqui que eu coloquei sobre esse tema dentro desse versículo. Ele é a imagem de Deus. Em Gênesis, quando o homem peca pela primeira vez, a imagem de Deus, A imagem de Deus, ela é
perdida, ou seja, é manchada. A imagem de Deus é manchada, é suja com o pecado do homem. O homem passa a ser só semelhança, ou ter a semelhança de Deus. O homem suja a imagem de Deus e agora ele passa a ser só semelhante ou semelhantes, a ter a semelhança de Deus. O homem, Adão como primeiro homem, então sim, o princípio das criaturas, da criação humana, foi Adão. Então Adão peca e ele traz o pecado para toda a imagem de Deus e é sujada pelo pecado. No homem, digo assim, ou por assim dizer. Então Cristo vem como segundo Adão, como a Bíblia fala, para restaurar a imagem de Deus no homem, lá em Romanos 5:12. Ele vem restaurar a imagem de Deus no homem, que havia sido perdida por conta ou por causa do pecado. Então, ovelha querida, entenda nesta manhã de consagração o que o missionário Erivan Silva vem trazendo para você. Cristo restaura na cruz, quando ele diz na sua língua de origem, hebraico, aramaico, telestai, está pago, sentença cumprida. Ele restaura todas as coisas, pegando a cédula que era contrária ou era contra mim, contra você, e ele encrava na cruz. Isso era um costume daquela época, quando alguém cumpria a sua sentença, às vezes em gaiolas penduradas, e todo mundo passava e via aquela pessoa exposta ao sol e à chuva. Quando um dia alguém passava e via a gaiola vazia, ou a pessoa tinha morrido ou tinha sido absolvida, cumprido a sua sentença. E estava lá uma frase, telestai, o que Jesus gritou na cruz, está consumado, ou sentença paga. Então, na cruz de Cristo, a imagem de Deus, ela começa a ser restaurada na vida de muitos, como vai dizer em Romanos 5 e o 12 por diante. Ela começa a ser restaurada na vida das pessoas pelo sangue glorioso de Jesus. Então aí a imagem, ela começa a ser restaurada, e hoje nós buscamos por essa perfeição para se tornarmos o que já éramos, a imagem e a semelhança de Deus. O segundo tópico do verso 15, que diz: o qual a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação. Então, o segundo tópico, Cristo gerado e não criado. Essa palavra primogênito aqui não pode ser relacionada ou correlacionada com criação, porque segundo o concílio de Nicéia, entre o ano 20 de maio e 19 de junho de 325, o concílio determinou, que Jesus Cristo foi gerado e não criado. O concílio de Nicéia determinou que Cristo foi gerado e não criado. Também o credo niceno de Constantinopla, ele também foi reformulado em 381 e afirmava a mesma ideia de que Cristo foi gerado e não criado. Então, o que seria supostamente esse vocábulo, o primogênito
de toda a criação. O que seria? Nós temos algumas ideias aqui, e vamos passar para você também, só de uma forma abrangente, procurar entender alguns tipos de pensamento. Tá? Primogênito de toda a criação, o terceiro tópico. O que quer dizer primogênito de toda a criação? Vamos lá. Primogênito de toda a criação. O termo primogênito era o primeiro representante de uma linhagem ou de uma descendência. E quando o chefe da casa, o chefe da família morria, este assumia o governo, assumia a liderança e todo o poderio estava nas suas mãos. Então a palavra primogênito, o primeiro impacto, dá para entender que era o primeiro que foi criado ou gerado. Mas vamos lá. Primeiro de uma linhagem, ou de uma descendência. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui não está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus, como alguns podem imaginar, conjecturar, mas aqui está dizendo que ele foi o primeiro de uma linhagem, de uma descendência, né, gerada e não criada. Vamos ver o que diz o verso 17. Ele é antes do capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1 e verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então Jesus, ele foi o primeiro, vale a pena dizer que ele foi o primeiro a ser gerado de Deus em uma mulher humana. Tem também essa explicação. Nenhum outro ser humano foi feito assim, foi gerado assim. Nenhum outro ser humano foi gerado entre a união entre o próprio Deus e uma mulher humana. Então Jesus é o primogênito nesse sentido também, de que ele foi o primeiro a ser gerado sem a participação do homem humano, só com a participação da mulher, uma união sobrenatural. E ele foi gerado no ventre da bem-aventurada Maria. Lá em Colossenses 1,18, já li, torno a ler, diz que ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro corpo glorificado na sua ressurreição. Também ele foi o primeiro dentre os mortos. Está aqui, Colossenses 1, verso 18. O primeiro entre os mortos a ressuscitar com o corpo glorioso e ser assunto aos céus, subir aos céus. Então, tem vários significados essa palavra primogênito. Nós vamos lembrar aí, primogênito como o primeiro de uma linhagem, não é? Primogênito como o primeiro entre os mortos, não é? E recebeu um corpo glorificado e subiu aos céus. E acredito que aqui primogênito está mais relacionado a esse versículo 18, que diz que ele foi o primeiro dentre os mortos a receber um corpo glorificado e subir ao céu. Então, está aí, meus amados irmãos, existe uma heresia chamada heresia ariana, foi de Ário, um dos pregadores do passado, que negava a divindade de Cristo. E hoje esse pensamento estão aí entre algumas religiões que eu não quero citar aqui o nome, mas não quero
passar para vocês a imagem que estou aqui a falar de religião, mal de igrejas ou de religião, mas só mostrar os conteúdos ensinados hoje dentro das religiões. Então tem algumas religiões que até parecem ser cristãs, mas de veras não são, de fato não são, porque se nega a divindade de Cristo, não pode ser cristão, não pode ser cristão. Então está aí a doutrina ariana sendo pregada porta a porta, pelas manhãs, nos domingos, não tem dia certo, trabalham bastante pelas praças, para dizerem que Cristo foi simplesmente um homem, um profeta, um ser humano, que foi adotado e escolhido por Deus para cumprir uma missão. Então todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, ou que não é Deus, saia dela, porque do jeito que tem a doutrina hereges, que diz que Cristo não é Deus, e que também existe a doutrina herege que diz que Cristo não é homem, nem devemos negar a divindade e nem devemos negar a humanidade de Jesus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Bem? Então concluímos aqui essa mensagem dizendo para vocês que não se confundam. Cristo jamais foi criado. Sim, gerado no ventre de Maria, mas criado jamais. Ele é desde o princípio. Encerro com vocês lendo Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, ou existe por Ele, por causa dEle e para Ele. Amém? Se você gostou dessa palavra, siga o nosso canal no YouTube, @ElivanSilva656, @ElivanSilva656. Vai lá, se inscreve, dá um like nessa mensagem que será colocada no YouTube, e também visite-nos. A Igreja Mundial da Paz do Brasil fica aqui em Abreu Lima, Fosfato, na Avenida Transamazônica, número 999, mais uma vez, Fosfato, Abreu Lima. Fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe a todos, meus queridos, shalom.